Marcos capítulo 6, a partir do versículo de número 16. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim o texto: Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Versículo 20: Porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, essa é a sua palavra que está aberta diante de nós. Eu te peço para que nessa hora seja o Senhor falando, seja o Senhor ministrando. Nós repreendemos agora toda distração, todo peso, todo cansaço. Nós repreendemos agora e te pedimos a tua capacitação, Pai amado, nessa manhã. Te pedimos algo novo, algo que vai nascer no nosso espírito a partir da tua palavra. Eu oro e eu abençoo e eu declaro novidade de Deus para cada um dos nossos irmãos que está aqui essa manhã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se você crê, aplauda bem forte o Senhor mais uma vez aí no seu lugar. Glória a Deus. Sabe, é muito bom nós entendermos sobre as maravilhas de Deus e o quanto Deus é bom e o quanto Deus ele se manifesta. Ontem eu estava aqui na frente, a gente estava preparando a nossa missão para Cracolândia e de repente parou, para Cracolândia não, para o La Pena. O Reinaldo falou Cracolândia aqui, já estamos preparando também, mas ontem a gente foi para o La Pena, né? A gente estava preparando a nossa missão aqui para o Jardim La Pena e para um amigo meu aqui, o Jairo, e ele abaixou o vidro e eu estava muito feliz. Falei: como é que você está? Como é que tá as coisas? E de repente ele falou: cara, não, acabei de perder meu cunhado. E alguém que eu conhecia, alguém que era próximo da gente, cresceu aqui na rua. E uma pessoa com 44 anos, irmãos, foi dormir, líder de uma farmácia, foi dormir, teve um mal súbito e não acordou mais, não voltou mais. Eu fiquei aquilo pensando nisso o dia inteiro. E eu fui já para a missão do La Pena com esse sentimento no meu coração de luto, de tristeza, de perder alguém que eu conhecia, né? E você começa a perceber o quanto que a nossa vida ela é frágil, o quanto que a nossa vida hoje nós estamos aqui, amanhã nós já não sabemos se estaremos aqui. Alguém que não tinha nenhum problema, não tinha nada de saúde, estava bem com a família, com os filhos, né? E dormiu e não voltou mais. E eu fiquei pensando naquilo, né, e fui para o La Pena. Cheguei lá, a gente estava levando alegria para aquelas crianças, o teatro, né, levando café, adoração, uma palavra. E naquele momento eu comecei a falar assim: olha, tem algo no meu espírito que eu sei que independente da situação, Jesus ele é a nossa esperança. Só que é muito fácil a gente falar de esperança ou de Deus realizar milagre quando a gente está olhando para a nossa volta e vendo tudo conforme a gente quer. É muito fácil a gente olhar para hoje, aquilo que a gente está vivendo, e só ver bênção, só ver milagre, e não às vezes enxergar a bondade e a fidelidade de Deus quando as coisas não vão de acordo com aquilo que nós imaginamos. É muito bom ouvir que Deus faz obra na vida do ser humano, que Deus faz milagre, mas a gente precisa entender também que tem hora que aquilo que nós queremos e projetamos não vai acontecer, mas a Bíblia diz que Deus continua sendo bom em todo o tempo. Sabe, isso foi mexendo comigo porque eu queria que você entendesse que é muito bom saber que Deus pode fazer tudo, Deus pode realizar milagre, mas tem muitas vezes que nós vamos perder e o nosso glória a Deus tem que estar nos nossos lábios. Tem muitas vezes que a gente não vai receber aquilo que a gente quer, mas isso precisa da nossa fidelidade de mostrar para Deus que nós continuamos acreditando que Ele é bom. Por muitas vezes você vai estar numa crise e não vai chegar pastor, não vai chegar líder, não vai chegar ninguém, e você não vai sentir a presença de Deus lá, porque colocaram na nossa cabeça que tudo que nós passamos, Deus tem que socorrer a gente, tudo que a gente pede, automaticamente a gente tem que receber. E eu queria que você entendesse isso, irmãos, que se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu vou de novo para que você glorifique a Deus com essa oportunidade. Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque o não dEle vai aperfeiçoar o meu caráter. É na dor que eu aprendo sobre a bondade de Deus. Eu vou falar de novo, é sobre a dor que nós entendemos que Deus é bom. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que perdeu, que não está sendo respondido, momentos de dor você está sofrendo, e a pergunta que eu te faço é: quando Deus está em silêncio, como você sobrevive?
Quando Deus não faz o que você espera, qual é a sua postura? Quando Deus não realiza o que a gente pede, porque ontem eu estava no La Pena vendo isso, eu estou dizendo que Deus é a nossa esperança, que Ele vai realizar os nossos milagres, mas e se Deus não fizer aquilo que nós pensamos, Ele continua sendo bom ou não? Porque é muito fácil a gente olhar Deus fazendo e glorificar, mas eu estou pregando para um povo, irmãos, Deus vai elevar o nosso nível de fé aqui nessa manhã. Eu vou de novo, Deus vai elevar o nosso nível de fé. Eu estou pregando para um povo que mesmo vendo o milagre vai glorificar, mas se o mar não abrir, o meu glória a Deus está aqui, o meu aleluia está de pé. Eu vou exaltar, quem veio para exaltar o nome do Senhor Jesus aqui essa manhã? O fato de Deus estar em silêncio até agora não significa que Ele não está presente na sua vida. O fato de Deus não responder algumas vezes não significa que Ele não está perto. Uma das coisas que nós precisamos aprender no Senhor é que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente precisa. Nem tudo que a gente está pedindo para Deus, a gente precisa. Talvez se você recebesse esse emprego que você tanto pede, você não estaria na presença dEle. Talvez se você tivesse com esse relacionamento que você buscou há anos, você não estaria na presença dEle. E é por isso que você precisa entender que o não de Deus é resposta também. O silêncio de Deus é Deus trabalhando no nosso caráter. Hoje, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus, porque às vezes nós não sabemos lidar com a morte, nós não sabemos lidar com a perda, nós não sabemos lidar com o silêncio, mas Deus vai elevar o nível de fé, porque mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo sabendo que Deus está em silêncio, eu continuarei a glorificar o meu Senhor. Se Ele me der a porta, eu glorifico. Se a porta estiver fechada, eu continuo adorando a Ele no corredor, eu continuo adorando a Deus no quarto, eu continuo adorando a Deus lavando a louça, eu continuo adorando a Deus no meu serviço. Fiel no pouco. Onde estão os fiéis no pouco? Levanta a sua mão para o alto e exalta o nome do Senhor. Só você que vai adorar, independente da situação. Eu quero ouvir o seu glória a Deus aqui essa manhã. Sabe o motivo que muitos hoje se desviam da fé? Porque prometeram um evangelho que não existe. Prometeram um evangelho que tudo que você pedir, você recebe. Está ruim financeiramente, vai para a igreja. Casamento não está bem, vai para a igreja. E a gente vem com a mentalidade achando que Deus, Ele vai fazer tudo o que a gente pede. Deus é capaz de fazer, mas Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle, da forma dEle. Irmão, se Deus te trouxe aqui, antes de Deus abrir a porta, Ele quer mudar o teu caráter, Ele quer mudar a tua personalidade. Antes de Deus nos abençoar, Ele quer primeiro provar o nosso coração, para vermos se somos fiéis na sua presença. Eu sei que é difícil a gente não receber aquilo que a gente quer, mas Deus, Ele continua sendo Deus. E o diabo vem colocando coisa na mente do povo, e eu já quero repreender pensamentos vindo do inferno. Eu quero repreender nessa manhã pensamentos que porque você não recebeu, você não é amado, ou porque você está fazendo errado, ou porque você não é capaz. Irmão, se você não recebeu ainda, é porque você é muito amado. Porque muitos preferem as bênçãos, mas alguns preferem a presença. E se eu não recebi bênção, é porque eu estou priorizando a presença. Porque a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de nós. Então se vai correr atrás de nós, é porque nós já estamos correndo diante da presença. Quem está correndo diante da presença do Senhor, se prepara, porque em breve a bênção chega. Mas enquanto não acontece, você continua glorificando e exaltando a Deus. Sabe o que o diabo vai fazer? Está vendo? Deus não te escuta. Está vendo? Está orando errado. Está vendo? Está em pecado. Está fazendo o que não deve, por isso que não recebe. Está vendo o caos da sua vida? Deus não te responde porque você não é filho dele. E você vai começando a acreditar nessas mentiras do inferno. Irmãos, você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai viver o que a Bíblia diz que você vai viver. E você vai receber todas as bênçãos que já está preparada para você na eternidade. Quando nós olhamos para a vida de João Batista é primo de Jesus. Ele começou o ministério dele antes de Jesus. Quando Jesus começou, João já era famoso. João já tinha discípulos. João já era conhecido por autoridades. João já era conhecido até por Herodes. Quando Jesus começa, João já estava atuando no ministério e recebendo colheita daquilo que ele tinha semeado. Isso é muito poderoso, porque Jesus está começando, e quando Jesus chega,
João não teve medo de transferir a autoridade que ele tinha recebido. Ele simplesmente liberou uma frase, que essa frase é a frase que mais me impacta na Bíblia. Ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça. João estava dizendo: vai vir um após mim que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. João estava dizendo: eu batizo vocês com água, mas virá um que vai batizar vocês com fogo e com arrependimento. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar uma boa notícia essa manhã. Aquele que veio nos batizar com fogo já está presente aqui na casa. Aquele que veio nos batizar com fogo, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, já está presente. Quem já está sentindo o fogo da tua presença aqui nesse lugar? Nessa hora os discípulos de João começaram a deixar de segui-lo. E João não teve ciúmes ou inveja por isso, porque ele sabia que aquele que viria após ele era maior do que ele. Mas João, ele era diferente. João pregava de uma maneira diferente. João pregava mensagens simples de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras. Você já imaginou você chegar no culto de manhã e eu pregar isso para você? Você aí, raça de víbora. É tipo assim, sua cobra, naja. Fica ligeiro, viu, Brendão? Fica ligeiro. Uma vez eu chamei ela de cobra, ela ficou brava. Ela não gosta que eu dou uns apelidos para ela. Inclusive vou falar, ela não gosta que eu chame ela de Brendão. Mas não é fofinho falar Brendão, irmão? Fala a verdade. Ela gosta que chama de Brendinha. Não, Brendinha não. Você é Brendão porque você tem a autoridade do reino na sua vida. Oh, glória, aleluia. Aí ela dá um sorriso, né? Elogiou. Olha o esposo do lado ali, só falando: não, é minha Brendão, é minha Brendinha. Mas João pregava, ele dizia: arrependei-vos, raça de víbora. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista era arrependimento. Ele tinha alguns hábitos estranhos. Ele se vestia de pele de camelo, ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto. Isso era o estilo de vida de João Batista, porque era um profeta. E todo profeta, ele será confundido com alguém que é maluco. E agora o rei Herodes começa a gostar da mulher do seu irmão. E ele já vem com uma profecia dizendo: olha, se você fizer isso, você vai ser castigado. É errado você fazer isso. E ele libera esse confronto para ele, porque João Batista, ele tinha compromisso com a verdade. Ele não era um profeta conivente, que profetizava para receber dinheiro, que profetizava para receber ajuda. João Batista profetizava porque era o reino de Deus que o movia. João Batista, onde ele chegava, manifestava o ministério profético, porque isso é ministério profético. Irmão, escuta isso: se você está em um lugar que você nunca é confrontado na palavra, fuja desse lugar. Mas aonde tem confronto, aonde tem palavra de arrependimento, aonde tem Deus falando para você mudar o seu pecado, transformar a sua vida, isso, meu mover profético está acontecendo. Porque aonde só tem passada de mão na cabeça, dizendo: olha, uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: olha, se você pecou, nem precisa mais pedir perdão para Deus, porque Ele já te perdoou de todos os pecados. Irmãos, se você não se arrepender, você tem um único destino: o inferno continua sendo o inferno, o céu continua sendo o céu. Mas o inferno é para quem não se arrepende, mas para quem se arrepende, o céu é o nosso lugar. E eu não vim pregar para gente perfeita aqui nessa manhã, eu vim pregar para os arrependidos. Onde estão os arrependidos aqui nessa manhã? Ministério profético não é ouvir o que eu quero. Era para você dar um glória a Deus, mas eu vou de novo. Ministério profético não é ouvir que eu não preciso me arrepender. Todos os dias eu preciso descer à casa do oleiro e reconhecer que se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui nesse altar. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui domingo de manhã, com um amigo, com a família do lado. Nós precisamos carecer da glória e da misericórdia de Deus. Por favor, levanta as suas mãos, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Então nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, se arrepender das nossas falhas e pedir: Senhor, muda a minha vida. Eu não sei o dia e nem a hora, mas eu quero subir para a eternidade com o coração limpo, mãos limpas, coração puro. Será que você pode pedir para Deus aqui essa manhã? Mãos limpas, um coração puro. Ei, irmãos, ora isso comigo nessa manhã.
Será que você tem coragem de pedir perdão ao Espírito Santo essa manhã? Peça perdão da mesma maneira que você pede cura. Peça perdão da mesma maneira que você pede um emprego novo. Peça perdão da mesma maneira que você pede um carro novo, porque o nível de perdão libera o nível de amor. Quanto mais perdoado eu sou, mais eu amo a presença de Deus. Será que você pode pedir perdão hoje a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados? Se arrepender hoje dizendo: Pai, é a tua graça, é a tua misericórdia. Eu quero ouvir a igreja orando agora, pedindo perdão ao Espírito Santo. Vamos levantar um tempo de arrependimento aqui. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de cura. Espírito de Deus, confronta a nossa vida, transforma o nosso caráter. Espírito Santo, ministério profético não é ministério de autoajuda. Ministério profético é um ministério de transformação. E nós anunciamos uma palavra profética aqui hoje. Todos que entraram presos sairão libertos agora. Eu quero declarar toda prisão mental, emocional. A partir de agora você é liberto pelo poder da presença de Jesus. João Batista libera uma palavra, libera um decreto, e agora algo começa a mudar, porque aonde você libera uma sentença espiritual, algo começa a mudar. E enquanto eu estou liberando isso aqui, eu já estou sentindo lá na sua família alguma coisa já está acontecendo. Enquanto eu estou falando isso para você, lá no seu trabalho você vai perceber que algumas coisas vão acontecendo, porque quando você se posiciona aqui, meu Deus, quando você se posiciona aqui, algo está acontecendo lá fora. Será que você pode levantar a sua mão para o alto hoje? Eu quero declarar: a sua família não será mais a mesma. Não se assuste, isso é palavra profética. Não se assuste se essa semana algumas coisas não acontecerem da forma que você esperou. É Deus trabalhando. Deus muda as coisas de lugar. Se prepare, porque quem Deus ama, Deus muda e trabalha dentro de uma maneira diferente. Será que você pode receber essa palavra glorificando o nome dele nessa manhã? Agora nós temos o primo de Jesus, João Batista. Alguém que denunciou um pecado, e por denunciar um pecado agora ele é preso. Isso é muito poderoso, porque tudo que João estava fazendo estava apontando para Jesus, mas agora ele está preso. Preso porque pregou o Evangelho. Isso mexe muito comigo, porque ele está preso porque confrontou o sistema com a verdade do Evangelho. E nós não vamos ver em momento nenhum João, o primo famoso de Jesus, se movendo de uma maneira diferente. Ele está preso, com muitas dúvidas, mas Jesus, ele continua no mesmo lugar, porque esse era o processo que João precisava passar. A Bíblia não diz que não tem nenhum movimento de Jesus para ir ajudar João. E eu já falei isso uma vez aqui, porque eu preciso que você entenda que o ministério de João era preparar o caminho da vinda do Messias. Esse era o ministério de João. Para seguir a vontade de Jesus, ele precisava preparar o caminho da vinda do Messias. E o Senhor uma vez me disse: Kaique, a sua geração, ela vai preparar a volta da minha presença. E eu quero declarar: nossa geração está trabalhando para a volta do Messias. Eu não sei se você acredita, mas os sinais já estão batendo. Cada dia que passa, a gente vê o amor de muitos se esfriando. A gente vê rumores de guerra, a gente vê doença, pai contra filho, filho contra pai. Mas eu tenho uma única certeza: o Senhor já está voltando. Já escuto os sinais, nós já escutamos os barulhos do cavalo se preparando para a volta do Messias. E sabe de uma coisa? Justiça social, irmãos, não é para alimentar o nosso ego, para falar que a nossa igreja é relevante. Justiça social é dar o pão, mas anunciar que Jesus está vindo. Justiça social é ir para as ruas, falar: olha, você é amado, Jesus está voltando. Isso é o que eu acredito, porque nós não estamos aqui para ser uma ONG, estamos aqui para ser uma igreja relevante nos bairros, relevante nas ruas, relevante nas cidades. E hoje eu quero declarar: você que está aqui sairá cheio da presença do Espírito Santo. Quem pode glorificar a Jesus aqui essa manhã? Aleluia!
Sabe, lendo, meditando sobre esse texto, sobre essa história, não seria justo com todos os poderes que Jesus tem, aquele que curou os enfermos, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas, na minha cabeça seria razoável agora o primo famoso que está preso por pregar a verdade receber uma visita de Jesus. Na nossa cabeça isso é o óbvio, mas irmãos, escuta isso: o reino de Deus não tem que fazer por mim o que eu acho que Ele tem que fazer por mim. Deus não é obrigado a fazer por mim o que eu acho que eu mereço receber. Nós não temos em nós justiça própria. Eu acho que Jesus poderia visitar João Batista. Eu acho que algumas coisas poderiam ser diferentes. Eu acho que João Batista não poderia perder a sua fé. Mas quando a gente olha para o texto, Mateus capítulo 11, verso 2, a Bíblia diz que agora João está preso. Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para perguntarem. Olha isso, versículo 3. João mandou os seus discípulos para perguntar para Jesus: és tu mesmo aquele que havia de vir? Ou será que devemos esperar algum outro? Alguém que na minha mentalidade pregou sobre arrependimento, pregou sobre algo forte, agora está preso, questionando: será que é ele mesmo? Será que era ele que haveria de vir? Será que é o Emanuel? Será que é o Cristo? Porque isso mostra para mim uma dúvida. Ele está preso, ele está questionando, e Jesus em nenhum momento vai visitá-lo. Alguém que fez a obra, alguém que orou, alguém que tinha crédito, alguém que dizimava, alguém que buscava a Deus, ia para o culto de quarta, domingo, sexta estava na oração. E quando acontece uma tragédia, a gente fala o quê? Eu não mereço. Aí o que a gente fala? Olha o mundo, um monte de gente se prostituindo e nada dá errado. Você nunca falou isso, né? Nem pensou, fala a verdade, irmão. Para o mundo, todo mundo que faz errado, tudo dá certo. Agora, eu que estou na presença, não dá certo nada. Eu já ouvi alguém e não vou falar. Uma vez um amigo meu veio para o culto. Faz muito tempo isso. O culto era daquele lado ali ainda. Quem é que pegou a Carral com o altar daquele lado ali? Levanta a mão. Tem muita gente que nem viu. A Carral era do outro lado ali. Era só um tapume assim. A gente ficava bem pertinho das pessoas. Ele veio nesse culto, uma unção de Deus. Ele aceitou Jesus. E eu conhecia a vida do vaso. Aí ele aceitou Jesus, Alex. Passou 2 semanas, eu falei: Parão, tudo bem? Você não voltou mais à igreja? Como é que tá? Tribulado. Depois que eu fui para a igreja, minha vida piorou. 2 carros meus foi preso. Não vendi mais nada. Estou na prova, a esposa saiu de casa. Eu falei: mas aquele dia, qual foi a oração que você fez? Entreguei a minha vida para Jesus. Então você entregou a tua vida bagunçada. Ele vai arrumar do jeito. Ele vai arrumar do jeito. Mas a mentalidade do crente é: eu fui para a igreja, aceitei Jesus, então agora tudo tem que ir bem. Eu fui para a igreja, estou buscando, sou dizimista. Eu já vi crente falar isso. Se eu não prosperar, eu vou fazer prova com Deus. Irmão, se Deus tirar só a vida da tomada assim, sobra o que da gente, irmão? Eu vou fazer prova com Deus. Irmãos, misericórdia, fala comigo, misericórdia. Eu vou fazer prova com Deus. Se eu der um dízimo de 1.000, eu vou estar ganhando 10. Esse é meu sonho. Irmãos, escuta, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem prosperidade para você. Deus tem uma unção para a sua vida. Deus tem uma porta de emprego. Deus tem uma família preparada para você. Mas se Deus não fizer e não achar que é hora de você receber, você continua sendo servo e obediente. Porque antes de Deus ser pai, antes de Deus ser amigo, isso vale um glória a Deus. Antes de Deus ser pai, antes de Deus ser amigo, primeiro Deus é Senhor, Deus é Rei, Deus é soberano, Deus é justiça, Deus é fogo, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu preciso ser servo de Deus. João Batista está preso, questionando: será que ele é de verdade mesmo? Porque agora eu estou preso. Eu preguei, foi o evangelho dele. E ele manda discípulo lá questionar Jesus. Irmãos, olha o texto. Eu gosto desse texto. Mateus 11, versículo 4. Está com a tua Bíblia aí? Abra comigo.
Ai meu Deus, isso é muito bom, irmão. Eu gosto demais desse texto aqui. Tá gostoso aqui, né? Você tá feliz aí? Tá? Então tá bom. Mateus capítulo 11, versículo 4. Olha o que está escrito. Os discípulos de João foram questionar Jesus, perguntando: olha tudo que eu fiz por ele. Pergunta se ele é de verdade. Pergunta se é ele mesmo. É esse, né? É bom, né? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Versículo 5. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Versículo 6, bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. O que Jesus está dizendo? Olha, volta para João e fala que o evangelho é maior do que a dor dele. Volta para João e fala que o evangelho é maior do que a crise dele. Volta para João e fala que os cegos estão vendo, os pobres recebem as boas novas, os mortos são ressuscitados. Fala para João que a sua crise de ansiedade não denuncia que eu não tenho poder. Eu tenho poder sobre a crise, eu tenho poder sobre a síndrome do pânico, eu tenho poder sobre a morte. Eu continuo sendo Deus. Volta para ele e fala que o evangelho é maior do que a dor dele. Volta para ele e anuncia que o evangelho é maior do que a minha crise. Muitas vezes eu fiquei numa crise em um quarto dizendo: Jesus, me tira desse lugar, me tira dessa dor. Eu sou pregador do evangelho. Eu às vezes venho aqui, irmãos, escuta isso. Em um domingo eu prego uma mensagem, às vezes eu vejo cura, eu vejo algumas pessoas sendo tocadas. E às vezes uma vez eu acordei segunda de manhã depressivo, mal, com uma crise em mim. Tudo que eu queria assumir. E aí a Marina colocou um culto. Quem estava pregando? Estou ouvindo uma voz de longe. Alguém pregando alto, com autoridade. Eu falei: nossa, que palavra é essa? Quando eu fui na sala era eu pregando. Eu falei: eu quero que esse rapaz ore por mim. Eu quero essa autoridade. Porque aquilo que é morte para nós, aquilo que é morte para nós, que em nós gere morte, para que em vós gere vida. Aquilo que liberamos aqui é maior do que a minha dor. Aquilo que eu libero aqui é maior do que a minha vida. Uma vez eu ouvi alguém dizer: eu só vivo o que eu prego. Não, irmãos, eu prego o evangelho e me esforço para que a minha vida se adeque ao evangelho, porque eu não posso colocar a minha vida igualando o evangelho. O evangelho é maior do que a minha vida. O evangelho é maior do que a minha dor. O evangelho é maior do que a minha crise. O evangelho é maior do que a minha frustração. O evangelho é algo que eu posso viver e morrer por ele. O evangelho é a causa de nós estarmos aqui. O evangelho é tudo que você tem, e se ele fizer, ele continua sendo Deus. Eu sirvo a Jesus, não pelo que ele pode me dar, mas eu sirvo a ele, porque eu sei que se eu estiver em crise, os pobres estão ouvindo as boas novas. Se eu estiver passando por dificuldade, os cegos vão voltar a ver. Se eu estiver passando dor, eu creio que um domingo como esse, eu posso ter chegado em crise nesse altar, mas alguém sairá curado, alguém sairá transformado. Vamos lá, levanta a sua mão e exalte o nome do Senhor nessa manhã. João Batista estava preso. O rei Herodes tinha uma enteada, filha de Herodias. Herodes agora, para agradar a nova esposa, faz uma festa para a enteada. E isso é muito poderoso, porque antes Herodes admirava João Batista, mas agora ele fala para a enteada: olha, pede o que você quiser para agradar a nova esposa, que eu te darei. E aí a filha não sabe, vai perguntar para a mãe: olha, ele me fez essa proposta, o que eu peço? E agora a mulher que recebeu um confronto vai pedir a cabeça de João Batista. Fala: pede para ele a cabeça de João Batista no prato. Aí você fala: uau, como que pode? Herodes já estava bêbado, aceitou a proposta e mandaram ir atrás de João Batista. Se fosse uma série que você estivesse vendo,
Porque quando eu leio esse texto, eu fico pensando, João Batista pregou, anunciou as boas novas, foi preso, Jesus não apareceu. Mas se fosse uma série para acabar legal, como que acabaria essa série? Mandaram buscar João Batista na cadeia, agora Jesus aparece com os anjos. Ninguém vai tocar no meu primo. Isso é uma série legal, né, irmãos? Eu acho que eu poderia ser um bom roteirista às vezes, né, irmão? Sei lá, eu tenho vontade de um dia escrever um filme. Mas pensa, um filme, Jesus aparece com os anjos assim, no meu primo ninguém toca. Eita glória, aí você vai falar, nossa, essa série é boa, hein, rapaz? Mas sabe o que a Bíblia fala? Que mandaram buscar João Batista e Jesus não fez. Colocaram a cabeça de João num prato, levaram para a filha, para a enteada mostrou para a mãe. João Batista perdeu a vida vivendo pelo que ele mais acreditava, o evangelho do reino de Deus. Aí talvez você pense, João Batista não venceu. João Batista não venceu porque ele morreu, ele perdeu. Mas, irmãos, escuta isso. O que é mais importante na sua vida? O que você sente ou o que você precisa cumprir? O que é sucesso? É ganhar para satisfazer o ego humano ou cumprir a vontade de Deus para a nossa vida? Abraão não foi reconhecido como o pai da fé. Isso é forte, irmãos. Quando ele recebeu o seu filho, Abraão foi reconhecido como o pai da fé quando Gênesis 22, Deus dá uma ordem dizendo, eu quero o teu filho. E a Bíblia diz que Abraão pega o filho e leva ao monte para sacrificá-lo. Aí sim, porque Deus, Ele observa a nossa vida não quando Ele nos dá, mas quando Ele nos pede. E o que você recebe não te faz alguém de sucesso. Sabe o que é um crente de sucesso? Se doer, eu entrego. Se ele pediu, eu obedeço. Sucesso não é medido pelo que eu recebo. João Batista estava passando e morrendo por uma causa maior do que ele. Era propósito do Senhor. E você não pode avaliar a bondade de Deus por aquilo que está acontecendo com você. Irmãos, pega uma frase para o teu espírito: Deus é bom e isso basta. Deus é bom e isso basta. Ah, mas não está acontecendo o que eu queria. Deus é bom e isso basta. Bondade de Deus não é avaliada pelo que eu estou vivendo hoje. Deus é bom e isso basta. E, irmãos, eu quero que você entenda isso, que por mais que você não recebeu algumas coisas, Deus é bom e isso basta. Eu vou de novo até você pegar isso no teu espírito. Ah, mas eu não recebi a porta de emprego, meu casamento não deu certo, eu estou aqui hoje, não, eu estou depressivo, eu estou mal. Irmãos, Deus é bom e isso basta. Porque a bondade de Deus não vai por aquilo que eu estou vivendo. A bondade de Deus se manifesta por aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, quando nós não merecíamos ir para o céu. E agora a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e agora todos aqueles podem entrar no Santo dos Santos. Basta se arrepender. Tem um caminho de verdade, tem um novo tempo. Ei, você foi resgatado por esse amor. Será que você pode glorificar o nome de Jesus? Como que Deus é bom, e a cabeça de João foi parar em uma bandeja. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus é bom e isso basta. Sabe por que a ciência não consegue acreditar no que nós acreditamos? Porque a ciência só acredita no que entende. E a fé é: primeiro você vai. A fé é: primeiro você vai, depois você entende. Esses dias a Duda, filha da Jéssica, está com quantos anos a Duda? 9 anos. Eu tenho uma pergunta teológica para você. Eu falei: ai meu Deus, 9 anos. A dúvida dela perguntou para todo mundo, ninguém, ela já chegou com essa pressão. A mãe já chegou com essa pressão. Falou com todo mundo, ninguém responde ela. Ela falou que vai perguntar para você. Eu falei: sem pressão, tá de boa. A dúvida: se Adão foi a primeira pessoa da terra, mas ela assim, mas para mim não é. Porque na minha cabeça a primeira pessoa é Deus. Porque se Deus criou Adão, então Deus é a primeira pessoa que existe. Mas quem criou Deus?
Leve a pergunta dela, levinha. Aí eu falei, Dudinha, vem aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Você está vendo tudo aqui, ó, a rua, o carro, sua prima, eu. Está vendo tudo a igreja? Tudo isso só está aqui porque alguém criou. Tudo que está na terra, alguém teve que criar. Mas para a terra existir e alguém ser criado, alguém que nunca foi criado, alguém que simplesmente existe, deveria estar na terra. Por isso que Deus não tem o poder de ser criado, porque simplesmente Ele existe. E eu falei para a Duda, e hoje você precisa entender que você está crescendo, e o primeiro fundamento de ser cristão é você ter fé. Tem coisa, Duda, que você não vai entender. Você precisa acreditar que Deus simplesmente Ele é. E ela olhou para mim, Deus simplesmente é. E eu falei, Deus simplesmente é. E eu estou falando para crente que não é a Duda de 9 anos. Eu estou dizendo para crente que entrou aqui cheio de dúvida. Talvez não é como Deus foi criado, mas é talvez como meu filho foi para droga, como que eu perdi meu casamento, como que eu perdi meu emprego. Ei, Deus é bom e isso basta. Ele simplesmente é. Ele é o que tudo pode, naquele que nos fortalece. Ele é a presença inabalável. Ele simplesmente é. Ele não deve satisfação para nós. Por isso a fé é colocar no pé e é saber que o chão estará lá. Eu tenho que me mover por fé. E hoje Deus trouxe aqui você para se mover por fé. Onde estão os crentes cheios de fé aqui essa manhã? Tem muito crente querendo racionalizar a fé. E fé é fé. Eu não vou saber explicar, irmão. Eu não vou saber explicar como que Deus transformou minha família. Uma vez eu olhei para minha avó dizendo, nem Deus resolve a situação dos meus pais. Como que eu vou falar para ele, irmãos, que aconteceu? Não, Deus mudou minha família porque era a força do acaso. É fé. Deus é bom. Sabe o que Paulo grita lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, carecudo? Sabe o que ele grita? Eu não sei de nada, mas eu tenho uma única certeza. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas. É uma bandeja, é em todas as coisas. É um machado no pescoço, é em todas as coisas. É aqui separa as crianças dos homens. Todas as coisas. É olhar para a morte em todas as coisas. É olhar para a crise em todas as coisas, é olhar para a falta de dinheiro em todas as coisas. Aqui separa os simpatizantes da fé e os que são crentes de verdade, porque mesmo no luto, na dor, na falta, eu creio que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou você confia ou você não aguenta. Eu não entendo o plano, mas eu confio no propósito do eterno. Levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Levanta suas mãos e glorifica. Levanta suas mãos e exalte. Levanta suas. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu. Adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e toda infinita humildade, servo de todos os irmãos, e menos de mim. Levanta suas mãos o mais alto que você pode essa manhã. Tem dias que você não vai entender o plano,
mas você precisa acreditar no propósito. Tem dia que você não vai entender o processo, mas você precisa acreditar no Evangelho. Tem dias que você não vai entender, mas o Evangelho é real, o propósito é real. Vai dar certo, vai dar certo. Continua, 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 continua. Adore o nome do Senhor. Quando você não entende o plano, confia no Evangelho. Adore o nome dele. Que ele apareça, que eu me constranja. Adore o nome de Jesus. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Declara com todo o coração. Que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos, e menos de mim, e menos de mim, para que outros possam viver. E menos Vale a pena morrer pelo Evangelho. Por mais absurdo que seja, continue acreditando, vai valer a pena. Mateus capítulo 11, versículo 11, já estou encerrando, diz assim: Jesus está explicando por que não ter ido até João. Olha o que Jesus está falando: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Jesus não foi salvar João porque nada poderia matá-lo. João já estava morto, e quando ele chega no céu, o galardão dele é diferente, porque se na terra você não recebeu o que você esperava, o céu é justo e cada um receberá conforme as suas obras o seu galardão. Na terra o meu galardão é a presença, mas o céu ele vai retribuir cada um com as suas obras. Ei, levanta suas mãos essa manhã. No galardão do céu você receberá o que você tanto renuncia. Para você viver o propósito, você vai ter que passar por humilhação. Para você viver o propósito, você vai ter que passar por dor. Esse é o Evangelho que eu acredito. Não só de glória, não só de bênção, não só de prosperidade, mas mesmo no meio da dor tem bondade, tem graça de Deus. Na cruz Jesus foi humilhado. Na cruz ele ficou nu, cuspiram nele. Ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo: Deus meu, onde está? Por que me desamparastes? A humanidade de Jesus grita, mas ao terceiro dia ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte? Na cruz está a sua humilhação, mas ao terceiro dia, na ressurreição, o propósito está exatamente ali. Ei, a sua dor de hoje não rouba o seu propósito. A sua dor de hoje vai te levar para mais perto da presença. Eu quero declarar: ei, embora está doendo, mas essa leve e momentânea situação não podem se comparar com o peso de glória que está por vir. Deus tem glória para você, Deus tem glória para a sua vida. E nessa manhã, você que deseja, levanta suas mãos e receba a glória de Deus. Receba o renovo de Deus. Receba mais a presença, mais xeremas, remanas, remasui, neremanarabas, seremas, remasui, neremanarabas, remasui, neremanarabas.
Escuta. Nem todos serão curados, mas Ele continua sendo bom. Nem todos serão curados emocionalmente, mas Ele continua sendo bom. E se sua mente não consegue entender isso, converta sua mente ao Evangelho, porque o Evangelho não faz só o que você quer. O Evangelho é maior do que a sua dor. O Evangelho é maior do que a minha dor. O Evangelho é maior do que a minha crise. O Evangelho é maior do que o meu temperamento. Não pense que o Evangelho vai submeter para a sua dor. Ele é maior. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Ele é maior. Cristo é maior. Maior do que a dor. Maior do que o câncer. Maior do que a mentira. Maior do que a calúnia. Ele é maior. Maior do que a crise. Ele é maior. Maior do que o medo. Ele é maior. Ele é maior. Meu Deus, continue. O maior milagre já nos foi dado, Carl. Eu vou de novo. O maior milagre já nos foi dado: a vida eterna. Ei, aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Quem está com Ele, ainda que seja morto na carne, mas o Espírito jamais nessa vida passageira que nós temos. A cada dia que passa, estamos envelhecendo. Eu tenho uma certeza: quando o coração parar de bater, o meu espírito estará nele. Por ti, há uma glória envanecer por ti, há uma glória envanecer por ti. Levanta as suas mãos. A vida não é feita de romance apenas, a vida é feita de propósitos de Deus. Um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Não haverá mais morte, não haverá mais choro. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto estamos aqui, o propósito é maior do que a nossa dor. O propósito é maior do que as nossas crises. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para converter a sua mente e te levar para um novo nível de fé, para um novo nível de entendimento. Ele te trouxe aqui para curar a sua alma da crença que você está sozinho. Você não está sozinho, Ele está contigo. O homem pode esquecer de você, pode uma mãe e um pai abandonar um filho, mas Ele, Cristo, jamais te abandonará. Você não está só, e o seu propósito é maior do que a sua dor. O seu propósito é maior do que a sua vida. Deus vai elevar a sua fé nessa manhã. Na dor, na tempestade, na calmaria, é tudo sobre Ele e sempre será sobre Ele. Na tempestade eu adoro, na calmaria eu glorifico. Tudo sobre Jesus. Deus já está tocando algumas pessoas aqui, eu estou vendo. Eu já estou vendo algumas pessoas sendo quebrantadas pela presença de Deus. E se você sente que essa palavra foi para você nessa manhã, levanta a sua mão. Eu quero orar por você aqui hoje. Eu quero orar por você hoje. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, ajoelha aqui nesse altar, porque eu quero impor as minhas mãos sobre você, para que você seja elevado em um novo nível de fé. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tua